Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre transformação linear injetora. Então vamos lá. Nós temos o seguinte, olha só. Seja T de V em W uma transformação linear. Nós vamos dizer que T ela é uma transformação linear injetora se toda vez que você tiver T de U igual a T de V, nós tivermos o U igual a V, com U e V pertencentes à visão, né? Ou seja, o domínio. Basicamente está dizendo o seguinte, se a imagem da transformação é igual, então os domínios nos quais você aplicou essa transformação também tem que ser iguais, né? Lembra que T de alguma coisa vai dar a imagem, né? E o que está aqui dentro, que no caso é U, e o que está aqui dentro, que no caso é V, são elementos do domínio. Então, quando as imagens são iguais, os domínios têm que ser iguais, né? É basicamente isso que está falando. Outra forma de dizer é o seguinte, ó, que se você tem que T é injetora, toda vez que você tiver dois elementos diferentes no domínio, né? Que lembra que o I e V são elementos do domínio, do Vzão. Então você vai ter elementos diferentes na imagem. Ou seja, T de U vai ser diferente de T de V. Para entender isso aqui melhor, vamos fazer um gráfico para poder ficar claro isso aqui. Mas antes, vamos lembrar de deixar o curtir se você não deixou e também de inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Além disso, não esquece que nós estamos rumo a 100 mil inscritos, então você está ajudando nisso também, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos fazer um diagrama aqui para entender isso melhor. Essa ideia de injetora vem lá de função, que a gente já estudou em conteúdos passados, na educação básica. Aqui vai ser a ideia a mesma coisa. Então você tem aqui um domínio, né, que é um espaço vetorial V. Você tem aqui um contradomínio, que no caso aqui é um espaço vetorial W. E você tem uma transformação linear que vai de T em W, né, ou de V em W, aliás, né? Que é uma função. Uma transformação linear é uma função. Então o que ele diz aqui é o seguinte, ó, que para ser injetora, elementos diferentes do nosso domínio tem que ir para elementos diferentes da imagem. Ou o contrário, né? Outra forma de dizer que se você tem elementos iguais na imagem, você tem que os elementos no domínio também são iguais. Então, basicamente, o que está dizendo aqui é o seguinte, que você tem que ter uma relação 1 para 1, assim, ó. Então, digamos que aqui eu tenho um certo U, aqui vai ser o nosso T de U, certo? Deixa eu botar um pouco mais para cá, ó, T de U. E se você tem aqui um V, aqui vai ter que ser o nosso T de V, certo? Então, basicamente é isso, ó. Elementos diferentes no seu domínio vão para elementos diferentes na sua imagem, certo? É uma relação 1 para 1 que a gente diz. O que não pode acontecer é uma situação como essa. Ó. Imagina que você tem assim, ó. Aí fica fácil de você reconhecer. Ó. Aqui está seu V, aqui está seu W. Aí digamos que aqui está um mesmo elemento da imagem. Aí você tem aqui, ó, dois elementos diferentes. Por exemplo, ó, o seu U e o seu V indo para o mesmo lugar aqui. Então veja que nessa parte aqui você vai ter T de U igual a T de V, né? Só que deixa eu botar um pouco mais, deixa eu botar um pouco assim mais organizado, ó, T de U igual a T de V. Veja que você vai ter isso, né? Mas os dois são diferentes indo para a mesma imagem. Isso aqui não é injetora, não é uma relação 1 para 1, certo? Então não pode acontecer isso daqui, tá? Então você tem que ter elementos diferentes do seu domínio indo para elementos diferentes da sua imagem. Ou ainda, se você tem que dois elementos são iguais na imagem, tem que ter dois elementos iguais também no domínio, né? Aqui mesmo está contrariando isso, né? Você teria que ter U igual a V e aqui você tem U diferente de V, certo? Então, basicamente é isso. É uma relação 1 para 1 quando você tem injetora. E para ajudar a reconhecer uma transformação linear injetora, tem um teorema que vai ser muito importante, que é o que a gente vai ver a seguir, ó. Vamos lá, olha só. Esse teorema aqui, ó. A transformação linear T de V em W, ela é injetora se e somente se o núcleo da transformação linear é formado apenas pelo elemento neutro, né? Do nosso domínio aqui, né? Ou seja, o nosso zero barra. Vamos lá, é um se somente se, então é um exercício que tem ida e volta, né? Então vamos fazer primeiro a ida, né? A ida que a gente vê da esquerda para a direita, né? Qual é a hipótese, né? O que é dado do problema aqui na ida? Então vamos ver, hipótese. A hipótese é que você tem T de V em W, transformação linear, né? Injetora, certo? Isso é a sua hipótese. E a tese, que é o que você quer provar, é que o núcleo dessa transformação linear vai ser apenas um conjunto formado pelo zero barra. Beleza. Isso é a ida. Depois a volta, o que era a tese vira hipótese e o que era hipótese vira tese, né? Mas vamos fazer a ida primeiro. Então vamos lá. Eu tenho um T, uma transformação linear injetora. Beleza. Então eu sei que elementos diferentes do seu domínio vão para elementos diferentes da sua imagem, certo? Isso eu sei. Então, ou eu também sei que se você tiver dois elementos iguais na sua... Eu sei sim, ó. Eu sei que se você tiver T de... Se eu tiver T de U igual a T de V, já que ela é injetora, eu vou poder dizer que U igual a V, certo? Ou se eu tiver U diferente de V, já que ela é injetora, eu sei que T de U vai ser diferente de T de V. É isso que eu sei, certo? Pelo fato de ser injetora, que é a hipótese. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero
calcular quem é o núcleo da transformação linear, certo? Beleza. Então, quem é o núcleo da nossa... Opa, desculpa. Quem é o núcleo da nossa transformação linear? Eu sei que, por definição, o núcleo são aqueles elementos do seu domínio. Vamos botar aqui um Vzinho pertencente a Vzão. Tá o quê? Quando se aplica a T naquele Vzinho, te dá o 0 barra. Isso é a definição do que vinha a ser núcleo. Quem vai ser o núcleo para essa transformação linear? Vamos lá. O núcleo para essa transformação linear vão ser, obviamente, os elementos, está escrito T de V seja igual a 0 barra. Bom, acontece que como T é transformação linear, né? T é transformação linear, não ficou legal. Eita, ele apagou tudo. Transformação linear, certo? Tem uma coisa que eu já sei sobre as transformações lineares, que T de 0 barra, né? Ou seja, você pega o elemento neutro do seu domínio, isso te leva no elemento neutro da soma, né? Do seu contradomínio, né? Lembra que esse 0 barra aqui é no V, certo? Porque ele está no domínio, né? E esse 0 barra aqui é no W, tá? Vou até lembrar disso, que eu sempre gosto de destacar isso, porque as pessoas às vezes esquecem disso, né? Então, esse é o 0 barra no V e aqui é o 0 barra no W, certo? Mas, enfim, eu sei que isso acontece, né? Toda transformação linear leva o elemento neutro do domínio no elemento neutro do contradomínio. Só que como T é injetora, pela hipótese, T é injetora, eu sei que qualquer elemento que seja igual a 0 barra, né? Então, se eu tiver um outro elemento qualquer igual a 0 barra, então vamos botar o T é injetora. Então, se eu tiver T de o nosso U, certo? Que é um elemento aqui, igual ao T de 0V, certo? Lembra que aqui é o elemento neutro disso aqui, do domínio. T injetor, então, se eu tenho T de U igual a T de 0V, então, elementos iguais na imagem tem que ser elementos iguais no domínio. Eu vou ter U igual a 0V, certo? Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, que qualquer valor que você coloque para o seu domínio, quando se aplicar na T, se ele vai ter que ser igual ao T de 0V, né? Que é, no caso, o 0 barra de W, então esse seu domínio aqui tem que ser o próprio elemento neutro aqui, que é o 0V, já que T é injetora, e elementos iguais na imagem te dão elementos iguais no domínio, certo? Isso aqui tem que acontecer, beleza? Então, é o que você vai obter aqui, tá? Já que 0 da sua imagem, que é o 0W, quando você aplica o 0V, que é do domínio, a sua T leva nisso, porque é a transformação linear, e tem que ser injetora, então qualquer outro valor diferente de 0 barra tem que ser levado um valor diferente da T, não é isso? Que lembra, olha só, vamos fazer um diagrama aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para explicar. Então eu tenho aqui a nosso V e eu tenho aqui o nosso W. E aqui eu tenho o nosso 0 do W, certo? Então, veja bem, qualquer elemento que me leve aqui, certo? Então aqui eu tenho um elemento U, ele vai me levar aqui, ó, no meu 0 barra de V, no meu 0 barra de W. Qualquer elemento que me leve aqui, como eu sei que em toda transformação linear o 0V, né, o 0 barra de V, vai ser levado no 0 barra de W, e eu sei que injetora não pode ter essa situação aqui, ó, dois elementos diferentes indo para a mesma imagem. Então, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter o meu U sendo igual a esse meu 0V aqui, certo? É a única possibilidade. Ou seja, o núcleo da nossa T, a única possibilidade dela é ser o próprio 0 barra, certo? Aqui no caso, para ficar mais completo, seria o 0 barra de V, mas enfim, você já entendeu a ideia, né? Que é domínio, né? Lembra que o núcleo está no domínio. Então, se for injetora, só pode ser um elemento lá no seu núcleo, que é o próprio 0V, certo? Beleza? Tá. Por quê? Para entender, porque se você tivesse dois elementos diferentes, né? Digamos que você tivesse outro elemento que não fosse o nosso 0 barra de V, certo? Se você tivesse T de V, ou se você tivesse T de V indo no 0 barra de W, e se você tivesse o seu T de 0V também indo no 0 barra, né?
de W, você teria dois elementos diferentes, que seria o V e o 0Vzão aqui, indo no mesmo valor de imagem. Ó. E aí isso não pode quando você tem uma transformação que é injetora, né? Por isso que não tem como acontecer, certo? Você só vai ter um elemento que é o próprio 0V. Beleza. Feito isso aqui, agora vamos para a volta, né? A volta. Volta. A volta que a gente vai da direita para a esquerda, o que era tese vira hipótese, que era hipótese vira tese, né? Então a nossa hipótese agora é que você tem que o núcleo da sua transformação linear é o próprio elemento 0 barra, no caso o 0 barra de V, né? E que a tese agora, que é o que você quer provar, é que a sua T, ela é injetora, certo? Beleza, vamos lá. Então, para provar que é injetora, né, eu tenho que ver o seguinte, dois elementos iguais na sua imagem tem que ir para elementos iguais no seu domínio, ou dois elementos diferentes do seu domínio tem que ir para elementos diferentes na sua imagem. É uma das duas situações que você vai fazer. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar T de U igual a T de V, certo? Vamos pegar T de U igual a T de V. E onde esse U e esse V, obviamente, né, são elementos do seu domínio, né, no seu Vzão. Beleza. Bom, se T for injetor, eu tenho que provar que U é igual a V, certo? Ou seja, se eu conseguir fazer um monte de argumentos aqui, um monte de passos lógicos, e chegar na conclusão que U é igual a V, então ela é injetora, certo? Que é a maneira que a gente define lá a T injetora. Então, vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse T de V, vamos colocar no primeiro membro, então vou ter T de U menos T de V, certo? Igual ao vetor aqui, que é o 0 barra de W, né? Eu estou na imagem, né? É tudo na T. Bom, mas isso aqui é transformação linear, a T. Então, se eu pegar um escalar e multiplicar pela transformação, eu posso pegar esse escalar e colocar dentro da transformação, né? Ou seja, eu posso fazer o seguinte, ó, T de U mais, aqui eu posso colocar que é T de menos 1V, né? Porque na transformação linear, uma constante multiplicando um valor do seu domínio, você pode fazer aquela constante, né, aquele escalar, multiplicar a transformação, né? Ou seja, aquela propriedade da transformação linear que é assim, ó, T de U de alfa U é igual a alfa T de U, né? Onde esse alfa é um escalar qualquer. Então é o que eu fiz aqui, ó. Aqui é como se fosse menos 1 multiplicando a T, eu botei esse menos 1 multiplicando o V, certo? Basicamente foi essa propriedade que eu usei. Beleza. Agora isso aqui vai ser igual a 0 barra do nosso W. Bom, mas a transformação linear da soma é a soma das transformações lineares, né? Ou seja, se eu tenho T de U mais V, isso é T de U mais T de V. Isso é propriedade das transformações lineares, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, transformar essa soma de T's no T aplicado nessa soma, que é U mais o nosso menos V, certo? Igual ao nosso 0 barra W. Beleza. Bom, isso aqui vai ser a mesma coisa, né? Aliás, eu até esqueci de colocar ali, ó. Vamos botar igualzinho, ó, menos 1V, certo? 0W. Isso aqui é a mesma coisa de fazer T de U menos V, né? Porque essa notação menos V significa menos 1 multiplicando por V. Vai ter que ser igual a 0 barra de W. E agora olha o seguinte, ó. A minha hipótese, né? A minha hipótese é que o núcleo da transformação linear é somente esse 0V, o 0 barra de V, certo? E veja que T aplicado nesse U menos V está dando 0 barra de W. Então significa que o seguinte, por definição, esse U menos V, ele pertence ao núcleo da transformação. Porque lembra que o núcleo da transformação são os elementos do domínio, que quando você aplica na transformação, te leva no elemento neutro lá do contradomínio, né? No caso aqui no 0 barra W. Então eu tenho que esse U menos V pertence ao núcleo da T. Bom, mas o núcleo da T é formado apenas por esse elemento que é o elemento neutro, né? Que é o 0V barra. Então eu tenho que ter o seguinte, que esse U menos V tem que ser igual a 0 barra de V. Ora, então isso aqui é a mesma coisa de dizer que o nosso U, né? Se você passa menos V para lá, que seria na verdade a mesma coisa que somar o V em ambos os lados aqui, né? Você vai ter... Ah, professor, não entendi esse negócio de somar o V em ambos os lados. Tá, vamos só fazer... para entender isso aqui direito, né? Que é sempre bom. Olha só, é como se você fizesse isso, ó. U menos V mais V, 0 de Vzão mais V. Aí isso aqui, ó, menos V mais V, por definição, é o 0 barra do Vzão, né? É o elemento neutro. Aí isso aqui, elemento neutro mais o V vai dar o próprio V. E o U mais um elemento neutro vai dar o próprio U, né? Então você vai ter U igual a V.
É claro que quando a gente já sabe disso aqui tudo, a gente não faz esses passos intermediários, né? A gente já faz daqui, ó, o menos V e já vai para cá, ó, que U é igual a V, entre aspas, é como se pegasse menos V e passasse para o segundo membro, trocando o sinal, né? Entre aspas. Mas o que você fez foi isso aqui tudo. Mas enfim, o importante pra gente é o seguinte, ó. U menos V foi igual a 0V, então você chegou que U é igual a V. Ou seja, o que que você chegou aqui? Você começou em T, olha só o que você começou. Você começou com T de U igual a T de V, elementos genéricos aqui da sua imagem, e você chegou, usando seus argumentos aqui, né, que esse U tem que ser igual a V. Bom, mas isso aqui é justamente a definição de injetora. Toda vez que você tiver as imagens iguais ao aplicar a transformação, você tem que ter os domínios iguais. Outra forma de dizer seria, toda vez que você tiver os elementos diferentes no domínio, você tem que ter elementos diferentes na imagem. Como isso aqui é o que você obteve, né, você vai ter que ter injetora. Belezinha. Então veja, agora você já tem um teorema que pode fazer a caracterização de transformação linear, que é injetora. Se o núcleo for só formado pelo 0 barra, vai ser injetora, certo? E se for injetora, o núcleo é só formado pelo 0 barra, belezinha? Feito esse teorema, né? Vamos agora aplicar isso aqui num exercício, tá? Então vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. Qualquer coisa deixa aí nas dúvidas, tá? Nos comentários, demonstração é sempre algo que deixa as pessoas com dúvida. É só perguntar aí que a gente tenta esclarecer na medida do possível. Então, olha só. Verifique qual transformação linear abaixo é injetora. E te deu duas transformações aqui, ó. Uma transformação T de xy, que vai ser x menos 2y menos 2x mais 4y. E uma transformação S de xy, que vai ser x mais 3y menos x mais y. Quando é que a transformação linear é injetora? A gente acabou de ver. É injetora se o núcleo da transformação for formado apenas pelo elemento neutro, né? Daquele seu contradomínio. No caso das duas aqui, ó, veja que tanto a nossa transformação T, ela vai de R em 2 em R2. E a nossa transformação S também, ela vai de R2, né, em R2, né? Ou seja, o domínio contra o domínio é igual. O 0 barra vai ser o mesmo, né, em todos os dois. E vai ser quem? Vai ser o 0, 0, né? Aqui no nosso, tanto no nosso domínio quanto no nosso contradomínio. Então vamos lá, nós vamos calcular o núcleo e ver se ele é formado apenas pelo 0 barra. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó, pegar a nossa T de xy, nossa T de xy, igualar ao elemento neutro, né, para ver se vai dar qual é o núcleo aqui, né. Então nós vamos ter o seguinte, ó, x menos 2y, aqui eu estou fazendo letra A, né, x menos 2y, menos 2x mais 4y, isso é igual ao nosso 0 barra, que eu já sei que é 0, 0. Vou ter um sisteminha aqui, primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada, então vou ter x menos 2y igual a 0. E segunda coordenada, menos 2x mais 4y, tem que ser igual à segunda coordenada, que é 0 também. Bom, veja o seguinte, olha só. Se você pega aqui, por exemplo, né, essa equação aqui e divide por 2 ambos os lados, né, dessa equação, o que que você obtém? A primeira você não mudou, você continua com x menos 2y igual a 0. Mas a segunda, olha só o que acontece, ó. Deixa eu voltar aqui que eu errei aqui o ícone. Olha só. Poxa, meu 0 não ficou legal. 2y igual a 0. Olha só o que acontece. Divide por 2 aqui, ó. Aqui vai ficar menos x, né? Ou então, para poder ficar igual lá, vamos dividir por menos 2, certo? É bom que a gente já faz assim, ó. Vamos dividir por menos 2. Aí, quando você dividir por menos 2, olha só. Menos 2x dividido por menos 2 dá x. E mais 4y dividido por menos 2 vai dar menos 2y. E claro, 0 dividido por menos 2 dá 0. Veja que então, na verdade, é a mesma equação. X menos 2y igual a 0, x menos 2y igual a 0. Ou seja, você tem que x vai ser igual a 2y, né? Essa que é a sua equação que você obtém aqui. Ou se você quiser, você pode dizer, né, que o seu y é igual a x sobre 2. Aí você escolhe o que é que você quer. O importante é o seguinte, ó, que o núcleo então dessa transformação, linear, você pode dizer que são os xy pertencente ao seu R2, né, que é o seu domínio, tal que você vai ter o seguinte, ó, x igual a t e y igual a 2t, com o t pertencente a R. Isso aqui você pode escrever desse jeito, né? Aí você está usando essa parte, ó, que x é igual a 2y. Então, se x é t, aliás, desculpa, né? Se x é t, o nosso y é t sobre 2. Eu errei aqui, ó. Aqui é x é t sobre 2. Tá?
Porque se você me dá um valor t para x, você isola y, você vai ter então que o seu y é t sobre 2, certo? Isso é uma maneira de escrever. Você podia também ter dito que o seu núcleo vai ser o seguinte, eu vou só botar o rascunho aqui, ó, seria x e y pertencentes a R2, tal que o nosso x é igual a 2t, o seu y é igual a t, e aí o t pertence a R. Também podia ser assim, ó, porque olha só, se y for t, você multiplica por 2 dá o x, né? Enfim, qualquer uma das duas possibilidades estão certas. Mas o importante é o seguinte, esse conjunto ele tem infinitos elementos. E esse conjunto, né, que vai ser o núcleo aqui, ele vai ser diferente do conjunto unitário formado só pelo zero barra, tá? Eles vão ter mais do que só o zero barra. Então, a nossa T aqui não é injetora, certo? Porque o núcleo dela não foi igual a somente o zero barra. Então, T não é injetora. Opa. Não é injetora. Beleza. Eu já achei aqui, certo? Agora vamos fazer o segundo exercício, ó. O segundo exercício aqui é o seguinte, né? Vamos ver qual é a transformação. É x mais 3y menos x mais y. Tá, então é a nossa S ali. Então, item B vai ser uma S de xy. Caramba. Uma S de xy, que é 3x mais y. Deixa eu ver. Não, é x mais 3y menos x mais y. X mais 3y. X mais 3y menos x mais y. Então vamos lá. Menos x mais y. De novo, a gente vai... Você quer saber se é injetora? Vamos calcular o núcleo. Então, o núcleo da nossa S vai ser o conjunto formado pelos elementos, né, no R2, né, que é o nosso domínio. De tal maneira que você vai ter o nosso S de xy, né, igual a 0 barra, né? É o que a gente já está acostumado. Então vamos lá, ó. O nosso S de xy é igual a 0 barra. Então vai ficar o seguinte, olha só. Nós vamos ter x mais 3y menos x mais y. Tem que ser igual a 0 barra. Que a gente sabe que é 0, 0 aqui, né? Porque o contradomínio também é R2. Então você vai ter um sisteminha. X mais 3y. Ó, x mais 3y tem que ser igual a 0. E menos x... E menos x mais y igual a 0 também, certo? Sisteminha para resolver aqui, 2 por 2. Um jeito bom aqui para fazer é direto pela método da soma, né? Você soma os dois aqui, ó. Essas duas equações. Membro a membro. Aqui vai ficar menos x e mais x vai dar 0. Aqui vai dar 4y, né? Porque é 3y mais y. 0 mais 0 é 0. Então você vai ter y igual a 0 dividido por 4. E aí, obviamente, y é igual a 0. Bom, se eu tenho que y é igual a 0, substituo em qualquer uma das duas para achar x. Qualquer uma que você quiser. Então, digamos que eu substituo na primeira. X mais 3y é igual a 0. X mais 3 vezes 0, porque é o y, vai ser igual a 0. 3 vezes 0 é 0, então 3 vezes 0, 0, igual a 0. E x mais 0 é x, né? Igual a 0. Então, olha só, a única solução possível que a gente achou foi x e y iguais a 0. Ou seja, o núcleo da nossa transformação S foi simplesmente o elemento que é o 0 barra, né? É a única possibilidade aqui, a única solução possível. Então, a nossa S, ela é... a nossa S é... Caramba, meu F ficou feio. S é... Poxa. S é injetora. Pronto. Por que foi injetora? Porque quando você achou o núcleo, foi só o 0 barra. Belezinha? Então, feito, tá? É isso que você vai utilizar para poder verificar se a transformação linear é injetora ou não. E agora que a gente fez esse exercício, eu sempre deixo um exercício para você treinar também, né? Então vamos fazer um exercício parecido com esse daqui, que é esse daqui, ó. Que é para você justamente treinar, tá? Vamos lá, esse exercício aqui, ó. Faz esse exercício, te dei duas transformações, quero saber se o qual delas aí vai ser injetora. É só você calcular o núcleo e ver se é simplesmente o 0 barra, né? Se for, é injetora. Se não for, não é, beleza? Vou deixar na descrição a resposta desse exercício. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Aproveita e já deixa o seu curtir. E se você chegou até aqui e não está inscrito ainda, por que não?
essa minha videoaula já te ajudou e todas as outras vão te ajudar ainda mais, então inscreve-se no canal, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Até mais e tchau!